Fala pessoal, vou dar motivos para você incluir maçã no cardápio na rotina de vocês. Eu sempre acho legal porque quando a gente pensa em fruta, elas são ricas em vitaminas, são ricas em minerais de maneira geral, tem uma quantidade semelhante de carboidrato, proteína e gordura, então por que cada uma exerce uma função diferente? Claro que alguns têm alguns adjetivos de formas gerais, mas tem algumas ações específicas. E qual que é a razão disso? Uma das razões seria a presença de fitoquímicos em cada uma delas, né? Que são, por exemplo, os polifenóis, que podem ser divididos aí em compostos fenólicos, e grande parte, aí 60 a 70%, nos flavonoides, responsáveis aí por dar aquele sabor, o aroma, a cor, a textura, e também tem atividade metabólica mostrando grande parte dos benefícios e na redução das doenças. Esses aqui são os polifenóis da maçã, mas não vou entrar muito em detalhe aqui também. Vamos focar mais nas aplicações, né? Onde que você adicionar a maçã pode te beneficiar? Vou iniciar então falando das doenças cardiovasculares, da saúde do seu coração. É um tema muito importante. Quando a gente coloca, principalmente adultos de 60, 65 anos, um em cada três apresenta algum problema cardiovascular. E foi mostrado aqui num estudo da Finlândia que você adicionar 70 gramas, ou seja, não é nenhuma maçã grande, é uma maçã pequena no seu dia, conseguiu reduzir o risco de alguma mortalidade, ou seja, você levar a óbito por algum risco cardiovascular em mulheres em 43%, comparados ao não consumo, e em homens em 19%. E quando a gente começou a colocar avançar um pouco mais na idade, foi feito um estudo na Holanda mostrando que também uma quantidade semelhante de 70 a 75 gramas de maçã conseguiu também reduzir o risco em idosos aí de algum evento cardiovascular. Por que acontece isso, né? Quando a gente pensa na doença cardiovascular, normalmente está associado a uma disfunção endotelial, associada ao metabolismo lipídico, né? Uma alteração nesse colesterol e ao estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, esse acúmulo de radical livre, ele pode promover perturbações celulares, como por exemplo alterações no DNA, proteína, lipídio, componentes celulares, levando a danos, a mortes celulares. Aqui eu peço até desculpa do vetor que eu escolhi para mostrar um dano celular. Pareceu engraçado na hora, mas não foi muito não, tá bom? Mas aqui é um dano celular mostrando que o estresse oxidativo poderia causar, e o consumo adicionar maçã na sua rotina, principalmente pelo efeito antioxidante dele, consegue reduzir esse acúmulo de radical livre e promover como se fosse uma proteção para esse celular, certo? Uma capinha de celular, uma proteção para suas células, belezinha? Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre antioxidantes, que é o segundo tema aqui do vídeo, mostrando realmente o consumo de 2 gramas por cada quilo de peso. Eu hoje peso 80 quilos, então seriam mais ou menos 160 gramas de maçã, que é uma maçã grande, tá? Se eu consumir aí maçã 160 gramas por dia, já é capaz de aumentar enzimas antioxidantes no seu corpo, enzimas que são responsáveis aí para diminuir aquele estresse oxidativo, aquela inflamação. Né, mostrando aí que consumir isso elevou a sódio, né, que é a superóxido desmutase, e a glutationa peroxidase, enzimas altamente aí antioxidantes. Outro estudo aqui, não mostrando apenas na maçã, mas também no suco de maçã, 170 ml de suco de maçã, quando você consumiu, 30 minutos após esse consumo, já foi responsável por elevar a atividade antioxidante do seu corpo, que perdurou por 90 minutos. Então ele não tem apenas um efeito não só imediato, mas também por um certo período de tempo aí também. Belezinha? Aqui foi feito um estudo em hamsters, mas uma coisa que eu achei legal desse estudo, e foi por isso que eu trouxe, porque ele fez uma comparação. Não é nem não é comparação a palavra. Ele tinha a quantidade das maçãs e de suco de maçã que foi consumido por esse hamster, mas ele falou assim: e se fosse um adulto, quanto ele precisaria comer? Daí seria mais ou menos o equivalente a 2 maçãs e meia ou 500 ml de suco de maçã todos os dias durante 12 semanas. Isso foi responsável por reduzir o colesterol total. Né? Quando a gente pensa na maçã, reduziu em 11% e o suco de maçã em 24%. Elevação de colesterol não necessariamente é sinal de doença, o problema é quando ele vira aquela célula espumosa, né? Ativação de macrófago, e começa a ter aquela formação de placa de ateroma, né? De aterosclerose, e quando gera o coágulo pode gerar um infarto, então é um sinal de risco. A gente quer evitar a formação dessas foam cells, dessas células espumosas. E a maçã e o suco de maçã conseguiram evitar essa agregação aí em 48% e 60% respectivamente. Belezinha?
Terceiro tema que eu vou falar aqui do vídeo é sobre asma. Quando a gente pensa em asma, trouxe aqui para vocês dois artigos. Eles compararam mulheres, principalmente, que consumiam maçã e que não consumiam maçã. Dividiram em percentis. E as mulheres que consumiam maçã, em comparação às que não consumiam, tinham um risco reduzido tanto no aparecimento como na intensidade da asma em 10%. Belezinha? E aqui mostra na gestação a importância da nutrição gestacional. Eles mostraram que quando a gente tem um aumento da frequência do consumo de maçã, menor o risco de desenvolvimento de asma nessa criança, que foi comprovado aí mensurando esse estudo durante toda a fase da gestação e após 5 anos do nascimento dessa criança. Então mostrou que, por exemplo, se você não consumia, você tinha um risco, e quando você consumia tinha um risco até 4 vezes na semana, né? Quanto 4 vezes na semana mostrou um menor risco em comparação ao não consumo, ou em 2 vezes por semana, ou 3 vezes na semana, ou uma vez na semana. Belezinha? Uma ótima fruta aí para ser incluso na gestação. Quarto tema, que é sobre cognição, e sempre quando a gente fala de cognição, sempre quando a gente fala de memória, sempre a gente vai lembrar do Alzheimer, belezinha? Então, sempre quando eu encontrei vários estudos, vários, mas sempre a razão era antioxidante, eles são ricos em antioxidante, aí reduz o estresse oxidativo, aí reduz a inflamação, tudo bem, isso aí um monte de fruta faz. Mas o que a maçã consegue fazer além de promover esse efeito antioxidante? E um estudo que eu encontrei mostrando que a maçã consegue evitar o declínio da acetilcolina. Quando a gente tem uma diminuição na acetilcolina a longo prazo, ela começa a atrapalhar um pouco mais a cognição, a memória e pode evoluir em distúrbios como, por exemplo, o surgimento de Alzheimer. Então, adicionar maçã conseguiu evitar esse declínio aí da acetilcolina, um importante neurotransmissor. E outra coisa que ela conseguiu fazer também é reduzir a presenilina 1. O que essa presenilina 1 faz? E por que é importante a gente reduzir a atividade dela? Ela é uma precursora de beta-amiloide. E beta-amiloide é como se fosse um composto tóxico para o seu hipocampo, um local que a gente mantém a nossa cognição e melhora a nossa memória. Então, se a gente tem esse efeito tóxico aí no seu hipocampo, você começa a diminuir a sua cognição e pode evoluir aí para um Alzheimer, até porque eles fazem uma associação bem direta entre o acúmulo de beta-amiloide e o aparecimento de Alzheimer. Sabe o que faz aumentar o beta-amiloide, por exemplo? Noites mal dormidas, tá bom? Então vamos aí para o nosso quinto tema, que é a diabetes. Novamente, aqui quando a gente pensa em diabetes, principalmente pelos compostos flavonoides, por esses fitoquímicos, o consumo de uma unidade de maçã por dia reduz o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 28%. É muita coisa. Né? E esse artigo aqui eu achei engraçado porque ele mostrou que a maçã é capaz de fazer isso. Belezinha? Como é que ela faz isso? Principalmente por modular aí a questão, evitar esse estresse oxidativo, essa indução de ficar produzindo insulina lá nas suas células beta pancreáticas, e também por ela conter dihidrocalçona, ela consegue reduzir a sua glicemia pós-prandial. Então ela atua de duas maneiras. Ela evita o estresse nas suas células beta-pancreáticas na produção de insulina e também precisa de menos insulina porque tem uma menor glicemia. Ela diminui um pouco a absorção lá no seu enterócito, principalmente pelos transportadores SGLT1. Belezinha? Então tem um monte de aplicabilidade aqui da maçã, trouxe algumas para vocês, mas também mostrou que ela é responsável aí pela perda de peso, num estudo principalmente comparando o consumo da maçã com cookies de aveia e pera, mostrando que o grupo que consumiu maçã apresentou uma menor perda de gordura, mesmo mantendo os mesmos níveis de caloria, seja às vezes por uma fidelidade maior do plano, pela quantidade de fibra e compostos fenólicos e flavonoides que tem nesse alimento. Saúde óssea também apresentou aí benefícios, tá? Principalmente por evitar esse desperdício, essa reabsorção, né? Essa perda de cálcio dos seus ossos, tá bom? Também tem aplicabilidade em câncer, mostrando que o consumo de maçã tem relação com redução de câncer na cavidade oral, esôfago, colo retal, laringe, mama, ovário e próstata. Coloquei aqui os percentuais de que mostra aí uma diminuição na incidência. E também tem sempre aquelas, eu achei legal esse estudo, devia até referenciado aqui para vocês darem uma lida, mostrando que aquelas drogas que podem
medicamentos de maneira geral, né, que podem gerar algum problema gastrointestinal, como por exemplo queimação, adicionar maçã conseguiu promover uma proteção estomacal e evitar esse colateral do medicamento. Então seria aí um ótimo alimento para você conseguir controlar alguns colaterais indesejáveis, aí, principalmente gastrointestinais de medicamentos, tudo bem? Então trouxe aqui só alguns motivos para você adicionar maçã na rotina de vocês. Não me aprofundei, estou tentando ser um pouco mais direto, eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas qualquer feedback será muito bem recebido e agradeço novamente aí pela paciência, tá bom?